Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e hoje nós vamos falar sobre 3 pontos aonde o ego atua em nossas vidas, claro, e que talvez você nem saiba. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Se você está caindo de paraquedas aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nós falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade. E uma das questões sobre espiritualidade que eu toco muito, porque é muito importante, são as coisas relacionadas ao ego. O ego atua de diversas formas diferentes em nossas vidas. Então, compreender como é que o ego atua é importantíssimo para que a gente saia dos chamados véus da ilusão, para que a gente consiga sair de uma vida de sofrimentos. Então, eu te convido a assistir a playlist chamada Como Identificar o Ego, que a gente tem aqui no canal, onde eu falo bastante sobre essa questão que você vai descobrir que é importantíssima para quem quer evoluir, para quem quer se conhecer melhor, tá bom? Então no final desse vídeo eu vou deixar o link para você acompanhar a nossa playlist Como Identificar o Ego. Mas para quem me acompanha já há um tempinho, sabe que o ego age quase sempre na surdina, não é? Age de uma forma bem disfarçada para que a gente não perceba. E, portanto, a maioria das vezes fica muito difícil a sua identificação. Em outras palavras, agimos no automático sem perceber que as nossas ações não são na verdade nossas, são ações do ego. Então hoje eu preparei 3 pontos onde muita gente nem faz ideia de que o ego está agindo para nos prejudicar e como nos prejudica. O primeiro ponto é bem interessante. Tem a ver com as cores preta e vermelha. O que tem a cor preta? Bom, a cor preta, primeiro, na verdade, não é cor, certo? Ela não é considerada cor porque tudo que a gente enxerga como cores, na verdade, são reflexos de luz, né? Então, toda a parte material que reflete a luz, ela acaba refletindo num tom específico que a gente chama de cor. E no caso da cor preta, não acontece esse reflexo. O que ela faz, na verdade, ela absorve a luz. Portanto, é uma cor que não compartilha, não transmite, não envia, guarda para si e anula dentro de si. E, portanto, a gente pode chamar de uma cor egoísta porque não compartilha luz. Procure analisar qual é a sua relação com a cor preta. Você gosta muito dessa cor? O seu carro é preto? A sua casa tem muitos detalhes preto, móveis pretos, tecidos em preto, enfeites na cor preta. Você usa roupas ou adornos na cor preta? O uso excessivo do preto pode trazer com mais facilidade sensações como medo e tristeza, e pode contribuir para doenças do coração ou a depressão, por exemplo. E o vermelho? O vermelho é uma cor que atiça muito o olhar, chama muito a atenção. Mas o que poucas pessoas sabem é que é uma cor também provocativa, que causa irritação e pode motivar a raiva, porque tem uma frequência muito baixa. Na escala de cores, inclusive, o vermelho é a cor que tem a frequência mais baixa. Veja, por exemplo, que sinais de proibido ou alertas de emergência são feitos na cor vermelha, e não é por acaso. Em muitos lugares, o vermelho também é ligado à luxúria e à promiscuidade. O vermelho aumenta a pressão sanguínea, acelera a respiração e os batimentos cardíacos. E o que acontece é que, usando o vermelho em excesso, isso afasta a pessoa de ser mais equilibrada, de ser mais centrada e, portanto, começa a ser mais agressiva ou impaciente. O vermelho é tão forte que, para você ter uma ideia, foi feito um experimento nos Estados Unidos, onde colocaram uma pessoa dentro de um quarto totalmente pintado de vermelho.
as paredes, o teto e inclusive o piso. Tá? Em apenas 2 horas, essa pessoa foi retirada do quarto já apresentando sinais de loucura. Num outro experimento feito no Irã, eles resolveram pintar algumas salas de aula dentro de uma escola de vermelho e outras salas de aula eles pintaram de branco. E aí eles perceberam ao longo dos meses que naquelas salas de aula onde as paredes foram pintadas de vermelho, aumentou, teve um número maior de agressividade contra mulheres. Ok, mas e como o ego sabe dessas informações? O ego não sabe, mas ele sabe interpretar os nossos sentimentos e sensações e vai fazer de tudo para que a gente se mantenha naquilo que não está nos fazendo bem, usando argumentos do tipo: ah, mas eu sempre gostei dessas cores, nunca me fizeram mal algum. Mas na medida que a gente avança para a quinta dimensão, a gente também vai entender que as cores têm um grande poder, né? Aqui já a gente já sabe um pouco disso porque existem já terapias de cores, não é? E não é que preto e vermelho não possam ser usados de forma alguma. Eu, por exemplo, tenho algumas poucas peças em preto e algumas camisetas em vermelho, acho que uma ou duas camisetas. Então eu uso de vez em quando, mas é uma parte pequena das peças do guarda-roupa que eu tenho. Seguranças, por exemplo, usam preto para quê? Para não chamar atenção, para que sejam até invisíveis, né? Para que as pessoas não fiquem com o foco neles. E como eu falei, placas de atenção são extremamente úteis em vermelho. Para quê? Para que chame a atenção, para que provoque as pessoas e façam com que as pessoas olhem para essas placas. Mas o vermelho é muito forte. Em nossas memórias, em nossos arquivos akáshicos, imagine quantas imagens vermelhas de sangue a gente deve ter vindas de campos de batalha. E daí mais um motivo do porquê a nossa respiração disparar ou o cardíaco, né, o batimento cardíaco aumentar. E para finalizar sobre essas duas cores, observe, por exemplo, na natureza, que tanto a presença do preto quanto a do vermelho é bem pequena. Se a gente olhar para os céus, para os mares, para as florestas, as cores predominantes são branca, azul e verde, não é? E nas flores e nos animais, principalmente em pássaros, a gente vê uma variedade enorme de cores, né? Uma mais linda que a outra, como se diz, e que ensina também para que a gente não seja tão neutro, né? Para que a gente não use roupas ou para que a gente não use cores tão neutras. O segundo ponto de hoje é quando nós queremos salvar alguém a todo custo. Isso acontece principalmente se é alguém que nós temos muita proximidade e que nós vemos essa pessoa passando por grandes desafios e naturalmente não queremos ver ela sofrer. Dessa forma, muita gente faz das tripas coração para ajudar e faz de tudo para querer tirar a pessoa daquela situação. Bom, daí você pode pensar, ok, mas isso não é bom? O que isso tem a ver com o ego? O que é importante lembrar é que o ego atua sempre para sabotar o nosso desenvolvimento espiritual, ou nesse caso, o nosso e o do outro. Isso porque, ao mesmo tempo, nós aqui na terceira dimensão precisamos lembrar que aprendemos através das experiências. Em outras palavras, muitos aprendizados só vão acontecer se a gente passar pelo que precisa passar. Só quem tomou um choque colocando o dedo na tomada sabe o que é tomar um choque, não é? Espiritualmente também aprendemos assim. Só que a gente pode aprender pelo amor ou aprender pela dor. Precisamos lembrar que nada acontece por acaso e que toda pessoa passa pelas experiências que precisa passar para aprender o que ainda não aprendeu. O que acontece com quem quer ajudar é que muitas vezes o ego se disfarça através de uma atitude bondosa e assim nos faz acreditar que estamos fazendo o melhor para a outra pessoa, mesmo que esteja interferindo nas lições que a vida está trazendo para ela. Um exemplo clássico são os pais que protegem demasiadamente seus filhos e assim impedem que eles passem pelas experiências dos pequenos desafios na vida e, quando crescem, tornam-se adultos fracos e inseguros. Vivemos em tempos onde falta fibra para muitos jovens, exatamente porque esses jovens tiveram pais extremamente protetores. Outro exemplo sobre isso que eu já comentei aqui no canal
é sobre ajudar pessoas em situação de rua. Não é que não podemos ajudar. Aqui em São Paulo, por exemplo, existem vários grupos de pessoas que vão ajudar levando comida e algumas coisas básicas como papel higiênico e cobertores, por exemplo. E eu particularmente conheço um grupo que eu sei que eles têm por objetivo de vida ajudar o maior número de pessoas que eles puderem. Mas isso é ajudar. Não é pegar um morador de rua, trazer para sua própria casa, dar banho, dar casa, teto, comida e roupa lavada. Eu já vi pessoalmente um homem oferecendo para um morador de rua um emprego e um lugar para morar. E mesmo assim ele recusou, ele preferiu continuar nas ruas. O homem disse que era uma pena, virou e foi embora. E tá tudo bem com isso, entende? Porque se ele forçasse o morador de rua, ainda que a intenção dele fosse boa, ele estaria satisfazendo a vontade dele, não do morador de rua. Ou seja, seria o seu ego atuando, além de interferir nas lições que esse mendigo ainda não aprendeu. Para ajudarmos, seja quem for, a gente precisa avaliar as nossas intenções, se elas vão, primeiro, interferir no aprendizado, interferir no crescimento espiritual, mental, emocional daquela pessoa, e segundo, se aquela intenção não está sendo feita para uma autoajuda, uma autossatisfação, ou seja, ela está ajudando, mas é para ela se sentir bem, ainda que a desculpa seja para ajudar o outro. Difícil de discernir? Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu quero trazer para reflexão hoje é sobre pedir para Deus, principalmente durante as orações. Aqui no canal a gente tem um vídeo chamado O Remédio Divino, onde eu falo mais sobre o significado profundo de uma oração, ok? Então no final desse vídeo eu vou deixar um link para você assistir, que também vale a pena, ajuda a ter uma visão diferente de tudo isso, tá bom? Mas voltando, as pessoas têm um hábito muito antigo de pedir durante a oração. Aliás, alguns até suplicam durante a oração. Agir quase que implorando para que algo aconteça é um ato do ego, porque isso está afastando a pessoa da verdadeira essência divina que ela é. Primeiro, porque não precisamos implorar nada para o todo, não é verdade? Afinal, que pai gostaria de ver seus filhos implorando por alguma coisa? E depois, não precisamos contar a Deus o que está acontecendo e muito menos pedir para que ele interceda. Sabe aquela coisa? O meu irmão é uma ótima pessoa, um trabalhador, é dedicado, não merece estar passando pelo que está passando. Por favor, ajude ele. Daí, para pensar. Será que Deus não sabe que o irmão é dedicado, que é honesto, que é trabalhador, que tem boa índole? Será que Deus não sabe e precisa ser avisado para olhar pelos seus filhos? É claro que não. Não tem sentido, não é? Afinal, ele não é onipotente, onipresente, onisciente? Porque se não fosse assim, então não seria tudo o que há, certo? Ao mesmo tempo, é claro que não tem nada de errado em pedir orientação a Deus, pedir compreensão para lidar com os desafios, pedir ajuda para enxergar o que ainda não está conseguindo ver. Mas isso é bem diferente de me salve disso, faça tal coisa, cuide daquilo. É como se uma pequena formiguinha quisesse te ensinar a cuidar da sua casa. É preciso entender que Deus, o todo, a energia universal, o nome que você quiser dar, não precisa ter ciência, não precisa de orientação e nem de avisos. Ninguém precisa dizer que em tal lugar do mundo está havendo uma guerra e que Deus precisa cuidar daquilo, esse tipo de coisa. Nós pensamos que sabemos de alguma coisa, mas só Ele sabe. A oração deve ser uma comunicação onde falamos respeitavelmente com o eu superior dentro de nós. Sim, porque quando falamos com o divino dentro de nós, estamos também falando com o todo, né? Ou não é o todo? Precisamos nos conectar com o todo, já nos sentindo empoderados por ele. É como se um leão fosse falar com o rei leão. Não é para irmos como um ser pequeno, miserável. Nós somos filhos do todo. Não é com força e determinação que os pais querem ver seus filhos? E eu não estou dizendo arrogância e desrespeito, mas sim para que lembremos que nós também somos seres divinos. Então é importante prestar atenção em como está sendo feita esta comunicação, essa oração.
Outra coisa é que muitas pessoas usam a oração para pedir alguma coisa, para pedir uma luz. Mas para pensar, quantas vezes nós usamos a oração para enviar a nossa luz para alguém? Percebe o ego se perdendo aí? Se na oração estamos em comunicação direta com o nosso eu superior e, consequentemente, com o todo, e se na oração temos uma postura poderosa conforme o ser divino que somos, então que tal usarmos esse momento para deixarmos os nossos interesses de lado e usar todo o poder do eu superior para enviar o máximo de luz que nós pudermos ao mundo? E assim, ao invés de ficarmos pedindo a Deus o que Ele já sabe, por que não nos juntamos a Ele para enviar boas vibrações, bons pensamentos, enviarmos cura, paz, alegria e harmonia para onde a gente acha que precisa ser enviado? O que você acha se todas as pessoas no planeta aprendessem a orar enviando luz umas às outras? Se você ainda não faz isso, experimente. Veja se consegue transformar os seus hábitos de oração dessa forma. Eu te garanto, você vai sentir um bem indescritível. E aí, já tinha pensado no ego agindo nessas três situações? Se a gente prestar muita atenção, vai sempre notar em alguma coisa nova. E na medida que notamos, mais agimos através da sabedoria divina e menos através do ego. Então comente aqui se você teve alguma situação onde você percebeu o ego agindo em sua vida, mas que você percebeu e mudou, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando o conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.